Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Maurício e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um tapete de porta em crochê tunisiano. Ele é oval e foi feito com sobras de barbante. Eu vou deixar essa fotinha aqui para vocês verem, ó. Ficou bem bonito, é fácil de fazer e a gente aproveita as sobras de barbante que a gente sempre tem. E eu gostaria também de agradecer as pessoas que chegaram aqui durante esses últimos 20 dias, mais ou menos. Muitas pessoas chegaram aqui no canal, se inscreveram e curtiram os vídeos também. Tem várias pessoas já começando a interagir, gosto bastante de ver vocês por aqui. E se você chegou aqui agora, aproveita também se inscreve aqui no canal. E bora para a aula. Bora começar então a nossa aula, e para fazer esse tapetinho eu usei restos de barbante. Toda vez que a gente faz um trabalho, sempre sobra um pouco de fio, né? E aqui eu tenho vários barbantes, então eu escolhi o fio 8, tá? São da Euro Roma, esse daqui que eu vou usar. E eu escolhi as cores que eu tinha aqui para combinar. Preto, chumbo, cinza, caqui e cru. Obviamente vocês podem escolher as cores que vocês desejarem ou as que vocês tiverem aí. E também vou utilizar a agulha 4,5. Bora então começar o nosso tapete. Eu vou iniciar aqui com um anel corrediço e 30 correntinhas na agulha, tá? Vou fazer aqui as minhas 30 correntinhas e já volto com vocês. Estou iniciando aqui com a cor cinza. Tenho aqui na minha agulha 30 correntinhas e agora eu vou fazer na segunda correntinha aqui 5 pontos baixos. E vou voltar fazendo aqui um ponto baixo em cada correntinha de base, tá? Sem segredo aqui, ó, só fazendo um ponto baixo em cada correntinha do trabalho. Vou fazer aqui até a penúltima correntinha e já volto com vocês. Cheguei então aqui na penúltima correntinha e eu vou fazer na última correntinha 5 pontos baixos. Já vou aproveitar para ir escondendo aqui o meu fio, tá? E agora aqui na sequência do nosso trabalho, eu vou fazer aqui nosso primeiro ponto baixo em cima da próxima correntinha. Tá vendo aqui, ó? Ele ficou bem aqui, ó, na direção oposta ao ponto baixo que a gente fez aqui, tá? E eu já vou começar a fazer os aumentos aqui pra gente começar o nosso espiral. Então eu venho aqui, ó, introduzo na alcinha do ponto, tá vendo, ó? O ponto baixo tem duas alcinhas daqui da vertical. Eu vou pegar uma dessas alcinhas, vou carregar a minha agulha, vou introduzir aqui, ó, no próximo ponto de base e vou trazer a minha alcinha aqui pra cima. Fiquei então aqui, ó, com 3 alcinhas na minha agulha. E agora eu vou arrematar de 2 em 2, ó. Arremato o primeiro e arremato o segundo. Agora a gente vai fazer o crochê tunisiano. Então vamos lá. Essa alcinha que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Na horizontal, se a gente for olhar aqui de frente, ó, ela ficou aqui na horizontal do nosso trabalho. Então eu vou aqui, ó, primeiro introduzir nela. Pesquei o meu fio e puxei a primeira alça. Vou lá embaixo, ó, na próxima correntinha de base, puxo e tenho também aqui mais uma alça. E vou repetir o ponto da mesma forma, ó. Fecho 2 e fecho mais 2. Vou fazer mais uma vez, ó. Introduzi aqui nessa alcinha, carreguei a minha agulha. Fui lá na base e carreguei novamente a minha agulha. Arremato 2 e arremato 2. Vou continuar fazendo aqui, ó, dessa mesma forma até chegar aqui nessa ponta, antes dos 5 pontos baixos. Vou continuar aqui e já volto. Cheguei aqui, ó, no último ponto que a gente tem de base e aqui estão os nossos 5 pontos baixos, tá vendo? E vou fazer da seguinte forma. Vou pescar meu fio aqui, ó, do mesmo jeitinho que a gente estava fazendo. Ó, fiz a laçada e venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo da sequência de 5 pontos que a gente tem aqui. E também pesco o meu fio. E aqui eu venho e arremato de 2 em 2. E vou continuar fazendo aqui na curva do mesmo jeito, tá? Ó, pesquei aqui, só que eu vou introduzir no mesmo espaço, no mesmo ponto. E vou fazer aqui
2 carreiras no mesmo ponto de base. Venho, repito aqui o processo, ó, e introduzo a minha agulha no próximo. No próximo ponto de base, né, no terceiro ponto de base, a gente também vai fazer 2 repetições. Então vamos lá, ó. Fiz aqui, vou lá no meu ponto, fiz um conjunto de pontos, introduzi novamente no mesmo espaço e fiz mais um conjunto de pontos aqui. No quarto ponto de base, eu vou fazer apenas uma vez. Então vamos lá. Tem uma aqui. E arrematei aqui o meu conjunto de pontos. E agora, no quinto e último, eu vou fazer de novo 2 conjuntos de pontos. Então, vamos lá. 1. E aqui o segundo. E a nossa curva ficou assim dessa forma. E agora eu vou começar a fazer as minhas trocas de cores também. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho aqui restos de barbante? Só que assim, eu não quero terminar todo o meu novelo para poder trocar de cor. Eu quero fazer as trocas de forma aleatória para que elas fiquem parecendo um mosaico. Então aqui eu acho que já tá bom de cinza e eu vou trocar também a cor, tá? Eu vou fazer mais 2 pontinhos aqui e vou trocar de cor. Vamos lá. Vou fazer então aqui, ó, mais 2 pontinhos do mesmo tamanho, tá? Ó. Venho aqui no próximo, eu já tô aqui na carreira reta, tá? Já saí da curva. E vou fazer mais 2, ó. 1. E agora no próximo ponto de base eu faço o segundo. Tá? E agora eu vou fazer um aumento e vou trocar a minha cor também. Então vamos lá, ó. Eu vou introduzir aqui a minha agulha e laçar o fio. Vou introduzir aqui no ponto, lembra que a gente tinha feito aqui lá no começo? Vou fazer aqui, ó. E vou introduzir a minha agulha lá na base. E vou arrematar de 2 em 2. Ó. E agora eu vou fazer a troca de cor. Antes de eu arrematar o fio com o cinza, eu vou introduzir outra cor aqui. Vou colocar o caque. Eu venho aqui, ó, apenas pesco o fio e finalizo aqui. Agora a gente vai fazer toda essa sequência aqui dessa mesma forma que a gente já havia fazendo, só que agora com aumento. Então vamos lá, ó. Introduzi, carreguei a minha agulha, carreguei novamente e fui lá na base. Eu fiquei com um total aqui, ó, de 4 fios na minha agulha. Então é assim que eu vou fazer até chegar lá na curva, tá? Então vamos lá, ó. Arrematei 2, arrematei 2. Aqui ele fica um pouquinho solto, mas não atrapalha, tá? E arrematei mais 2. A gente só ajusta aqui o fio para poder fazer os arremates. E agora eu vou continuar fazendo com a cor caque. O cinza eu já posso cortar, tá? Vou cortar aqui, mas eu vou fazer todos os arremates depois. Vou produzindo a peça e depois eu vou fazendo os arremates. E agora eu vou continuar fazendo com a cor caque. Vou fazer até chegar lá na curva. Agora, como eu disse para vocês, com 4 fiozinhos aqui na agulha, tá? Então é só ir arrematando de 2 em 2. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Cheguei então aqui, pessoal, ó. Já aproveitei e troquei a cor aqui. Como eu disse para vocês, elas vão ser feitas de forma aleatória. Então eu escolhi agora colocar essa outra cor aqui. Agora para fazer a curva, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui, ó. No primeiro a gente vai fazer 2 carreiras. Na segunda, 1 carreira. Na terceira, 2 carreiras. Na quarta, 1 carreira. E na quinta, 2 carreiras. Eu vou fazer aqui e já volto, tá? Finalizei então aqui essa curva. E eu vou fazer mais 2 pontinhos do mesmo tamanho, tá? Para depois a gente fazer o nosso aumento. Então vamos lá, ó. Vou fazer o primeiro ponto de base que eu encontrar aqui na parte reta. Que é esse daqui. Do mesmo tamanho.
E o segundo também. E agora eu vou aumentar a quantidade de pontos da nossa carreira, como a gente já havia feito, tá? Ó, eu venho aqui, carrego a minha agulha, carrego aqui na segunda haste, pego no pontinho aqui, ó, carrego mais uma vez e depois eu vou lá no ponto de base. Fiquei agora com 5 pontos na agulha, tá vendo, ó? E vou começar a arrematar os meus pontos, da mesma forma. E agora eu vou continuar fazendo meus pontos da mesma forma, com essa mesma quantidade de pontinhos na carreira, até chegar aqui na curva. Vou continuar e já volto. Pronto, pessoal, eu cheguei aqui até o último ponto dessa parte reta. E aqui na curva eu vou fazer 2 carreiras em cada ponto de base, tá? Apenas aqui na parte da curva. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês a sequência. Então são 2 em cada ponto. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, toda a curva, fazendo 2 carreiras em cada ponto de base, tá? E agora eu vou fazer aqui mais 2 pontinhos com essa mesma quantidade de pontos. E agora a gente vai fazer o último aumento de ponto aqui na nossa carreira, tá? Então eu venho aqui, faço as minhas laçadinhas, pego aqui na alcinha do ponto, vou lá na base e subo também uma laçada. Eu fiquei agora aqui, ó, com um total de 6 laçadas na agulha. Então todo o nosso trabalho vai ser feito dessa forma agora, tá? Então aqui é só a gente arrematando, da mesma forma, de 2 em 2. E fazendo todo o trabalho com essa quantidade de pontos agora. Eu vou fazer aqui até chegar na curva. Adiantei aqui, pessoal, essa parte reta do tapete, tá? E vou fazer aqui na parte curva também, ó, 2 carreiras em cada ponto de base, tá? Pessoal, eu voltei aqui para mostrar uma coisa para vocês. Lembra que aqui eu coloquei 2 pontos em cada ponto de base nessa curva? E eu também iria colocar nessa aqui 2 em cada? Acontece que daqui para frente, nos aumentos aqui nas curvas, a gente vai fazer de forma aleatória. Eu senti aqui, ó, que vai faltar pontos aqui, vai faltar carreiras. Então eu vou ter que alternar. Algumas eu vou colocar 2, algumas eu vou colocar 3, e aí eu vou sentindo na peça se ela está crescendo de forma uniforme, e também se não está emborcando, se não está franzindo. Então a gente vai fazer aumentos aleatórios. Lembra que quando eu chegasse nessa parte aqui eu ia mostrar para vocês o que era para fazer? Pois é, aconteceu aqui comigo nessa parte já. Então, em algumas partes aqui dessa curva, eu vou colocar 3 carreiras, outras 2 e assim por diante. É importante que as carreiras que ficam aqui, ó, nessa parte reta, fiquem retinhas assim, ó, no ângulo reto, tá? Então, a gente vai chegar aqui e ela vai ficar no ângulo reto, independente se eu coloquei 2 ou 3 carreiras aqui. Então, é só fazer de forma aleatória e seguir o trabalho. Daqui para frente, todo o trabalho vai ser feito dessa forma. Eu vou trocando as cores, fazendo os aumentos aleatórios aqui e aqui nessa parte sempre reto. Eu vou fazer mais algumas voltas aqui e trago para mostrar para vocês como é que tá ficando o trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui com a peça e ela ficou com uma medida de 70 por 50, né? 50 por 70, que é o tamanho de um tapetinho de porta comum, tá? Eu fui fazendo, ó, os aumentos aleatórios aqui, como eu havia explicado para vocês, e ele foi tomando o formato do tapete oval, tá vendo, ó? Fui escolhendo as cores conforme eu achei que ia ficar bacana. Obviamente que dá para fazer com uma única cor, não tem problema nenhum. Mas como a ideia aqui é usar os restinhos de barbante que a gente tem, eu acho que ficou com um aspecto bem legal, tá? E agora a gente vai chegar aqui, ó. Eu fiz crochê até mais ou menos a metade aqui, ó, da parte mais reta. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para acabar o tapete. Porque eu não quero que ele fique aqui, ó, com esse degrauzinho. Então a gente vai fazer umas diminuições para que ele termine a 0 ali na curva, tá? Eu vou seguir crochetando aqui até a direção do miolo da nossa peça, onde a gente começou a nossa peça. Bem aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou fazer mais alguns aqui, da mesma forma. E aí vou explicar para vocês como a gente faz a diminuição. Já volto.
Pronto, pessoal, voltei aqui. Ó, só lembrando que aqui, ó, no miolinho da peça, tá vendo, ó? Que eu fiz aqui na mesma direção a última carreira aqui do nosso crochê. E aí, o que que eu fiz? Eu dobrei a peça ao meio, ó. Dobrei aqui ao meio. Tá vendo aqui essa parte do miolinho? Coincide com o miolo ali das costas, ó. Esses fios a gente vai ter que arrematar tudo depois, tá? Coincide aqui, ó, com o miolinho das costas, ó. Encostei ali e dobrei a minha peça. Aqui a gente vai perceber que essa faixa das costas, ela vai diminuindo, tá vendo, ó? Então é aqui que a gente tem que fazer as diminuições do nosso trabalho. Conforme a gente for aproximando aqui, ó, fazendo aqui a nossa carreira, vai diminuindo a quantidade de pontos na carreirinha aqui, tá vendo, ó? Então eu vou iniciar aqui o meu trabalho depois que eu dobrei, ó, fazendo a mesma quantidade. Quando chegar mais ou menos aqui, ó, já vai pedir uma diminuição. E assim por diante até chegar a 0. Então eu vou só marcar aqui, para facilitar a nossa vida, eu venho marcando aqui, ó, com esses marcadorzinhos que a gente usa, marcador cadeado, aonde eu vejo que tem uma diminuição, tá vendo aqui, ó? A nossa peça vai diminuindo aqui, vai ficando mais estreita. E aí onde eu percebo aqui que eu vou ter uma diminuição, eu coloco um marcadorzinho, tá vendo, ó? Aqui eu percebi que vai diminuir um pouco mais. Aqui, ó, deu uma diminuição também, eu coloco um marcador e assim por diante. Isso aqui é só para facilitar na hora que a gente estiver crochetando, eu não preciso ficar dobrando a peça o tempo todo. Então eu já sei que aqui vão surgir algumas diminuições. Obviamente que eu posso conferir para ver se está ficando tudo certo, mas eu acho que isso daqui fica bem fácil de fazer. Quando eu falo em diminuições aqui, pessoal, eu estou falando em diminuições de pontos nessa carreira, tá? Ó, na carreirinha de ponto tunisiano aqui, a gente vai diminuir um pontinho aqui, ó. Não estou falando das diminuições aqui, quando a gente faz a curva. Se precisar, a gente vai continuar fazendo esses aumentos assim, tá? A diminuição vai acontecer apenas aqui, ó, na carreira do ponto. Mas eu vou chegar até aqui onde eu marquei esse azulzinho e já vou mostrar para vocês como é que eu faço a primeira diminuição. Pronto, pessoal, eu voltei aqui, ó, onde eu tenho a marcação, e eu vou fazer a minha primeira diminuição. Vou tirar aqui o marcador só para não atrapalhar, tá? Eu vou começar fazendo aqui, ó, carregando a minha agulha da mesma forma que a gente estava trabalhando, ó, em todos os pontinhos. Como eu quero fazer uma diminuição, eu vou abraçar esses dois pontinhos de uma vez só. Então eu venho aqui, ó, pego um e pego o outro. Carrego a minha agulha normalmente, ó. E foi feita aqui uma diminuição. Então eu venho aqui no trabalho e começo a arrematar de 2 em 2, como a gente já fazia antes. Agora dá para perceber bem aqui, ó. Lembra que a gente tinha aqui, ó, 4 palitinhos desses na nossa carreira toda, ó. 1, 2, 3 e 4. Agora ele vai passar a ser 3, ó. Tá vendo que ele vai quebrar aqui e vai passar a ser 3. Depois 2, depois 1 e assim por diante. Então agora para continuar, é só fazer da mesma forma, só que a gente vai ter uma alcinha a menos aqui na agulha, ó. Venho em todas elas aqui, coloco no trabalho e venho arrematando de 2 em 2. Dessa forma o nosso trabalho já vai começar a diminuir, tá vendo, ó? Então ele vai terminar a 0 quando a gente chegar lá no final. Eu vou continuar fazendo aqui até chegar na próxima diminuição. Chegou aqui, vou fazer da mesma forma. Chegou aqui, vou fazer também da mesma forma e assim por diante. Quando chegar próximo do final, eu mostro para vocês como é que eu faço. Pronto, pessoal, eu fiz aqui, ó, algumas diminuições até chegar com um ponto palito aqui, tá vendo, ó? Eu tenho só uma linha de ponto palito. Daqui para frente, até chegar aqui, eu vou fazer meio ponto alto. Então é só seguir fazendo aqui, ó, meio ponto alto. Dou uma laçada, introduzo lá na peça e arremato todos de uma vez. Vou fazer de novo aqui, ó. Laçada, introduzo na peça e arremato todos de uma vez. Então eu vou continuar fazendo aqui, ó, só meio ponto. E depois eu vou fazer ponto baixo até finalizar. Vou fazer aqui e já volto.
E agora é só fazer alguns pontos baixos, até finalizar e ficar alinhado. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, finalizei aqui, ó, com ponto baixo, tá? Então eu dobrei aqui a minha peça ao meio, ó. Deixa eu ajustar aqui, ó. E aí ela finalizou aqui, ó, praticamente a zero. Dá para eu fazer mais 2 pontinhos baixos aqui. Eu dobrei ela aqui, ó, para mostrar para vocês que ficou a frente, ó, e as costas alinhado aqui, tá vendo, ó? Então a diminuição foi acontecendo até chegar a zero aqui. Então eu vou começar a fazer aqui o acabamento. Eu vou fazer todo o acabamento apenas com ponto baixíssimo, que eu acho que vai ficar mais legal para essa peça. Então eu vou fazer mais 2 pontinhos baixos aqui e já começar o acabamento. Vou mostrar para vocês. Então eu venho aqui, ó, fazendo os pontos baixíssimos sem apertar muito, tá? Para a gente não distorcer a nossa peça. Então eu venho apenas fazendo ponto baixíssimo. Essa correntinha ela vai ficar, ó, na parte de cima do ponto. Então vai dar um acabamento bem bonitinho aqui. Vou seguir até chegar à próxima cor. Em todas as transições de cores que tiver aqui no tapete, eu vou fazer dessa forma, tá? Então aqui, ó, quando chegar no último ponto dessa cor que eu tenho no novelo, eu vou introduzir a agulha e já vou laçar a cor seguinte. Então eu venho aqui, ó, laço a próxima cor e finalizo o meu ponto baixo. E vou seguir fazendo agora com a linha preta. Ó. De novo eu vou ajustar aqui, ó. E assim eu faço a transição de cor. Eu vou fazer toda a volta do meu tapete assim, com ponto baixíssimo e fazendo as transições como eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aí eu volto para mostrar como é que eu faço o arremate desses fios que ficaram todos aqui, tá bom? Vou continuar aqui e já volto. Pronto, pessoal, finalizei toda a volta do trabalho fazendo apenas os pontos baixíssimos aqui. Agora eu já cortei o meu fio e vou apenas puxar aqui, ó. Puxei o fio e agora a gente vai fazer o acabamento. Com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, eu vou pular esse ponto aqui, ó, o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, e vou introduzir no próximo. Puxei aqui e retorno no ponto de saída aqui, ó. E já levo ele lá para trás. Dessa forma, a correntinha fica contínua aqui, tá bom? E agora a gente vai dar um nozinho. Eu caminho alguns pontos aqui, ó, com esse fio, escondendo ele por aqui. E eu faço da seguinte forma, eu divido esse fio em 2 partes. Com um dos lados, eu introduzo aqui na agulha. Pego um pontinho aqui do trabalho. E faço 3 nós. Introduzo todos os fios novamente na agulha e escondo nos pontinhos aqui do trabalho. E agora é só cortar. Eu já adiantei aqui a minha peça e já arrematei vários fios aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz com aquele fio, eu vou fazer com todos os outros, tá? Eu ainda tenho alguns aqui para fazer, ó. Então é só dividir ao meio, dar 3 nozinhos e esconder o fio. E assim ficou o nosso tapete. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e curte também o vídeo. E até mais. Tchau, tchau.